Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio e também das comunidades do Facebook Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio e Pesquisa Olímpico. Retornando para a segunda parte, segunda filmagem desse livro, Olímpia 1964, do Herbert Meisel e do Hans-Jürgen Winkler, a Juventude do Mundo em Innsbruck e Tóquio. Antes de tudo, na primeira filmagem, preciso fazer duas correções ou dois esclarecimentos. Primeiro, a prova de patinação artística, a dupla alemã, Hans-Jürgen Baumler e a Marika Kilius, ganhador da medalha de prata, eles foram campeões mundiais semanas depois, derrotando os soviéticos Protopopov e Belousova. Em 1960, eles conquistaram a medalha de prata no Mundial. Aqui eu fiz a confusão que teria sido medalha de ouro. No campeonato europeu que eles foram medalhistas de ouro. Então, restou fazer essa correção. Outra questão foi em relação às irmãs Guachel, Marielle e Christine, que uma delas teria se destacado nos Jogos de 68 em Grenoble, na França. Quem se destacou foi a Marielle Guachel, que conquistou a medalha de ouro na prova do slalom nos Jogos de 68. Em 1964, ela foi prata no slalom e campeã no slalom gigante. Retornando aqui para as competições do salto de esqui, o Veikko Kankkonen, da Finlândia, foi campeão da prova na rampa de 70 metros, né, a rampa normal. Conquistou a medalha de ouro à frente dos noruegueses, o Thorolf Engen e o Torgeir Brandtsaeg. Aqui já fotos dos competidores. Esse competidor é um norueguês, Jegset, que não obteve medalha. Aqui o público, a rampa, as suas inclinações. Acima o alemão, Max Bocart, que não obteve medalha. Outro que não obteve medalha, o tcheco Józef Matus. E aqui o trabalho dos fotógrafos, fazendo a documentação das disputas. Já nessa página, os destaques da prova, os grandes medalhistas da disputa, o Torgeir Brandtsaeg, ganhador da medalha de bronze, o Veikko Kankkonen, que ficou com a medalha de ouro, e o Thorolf Engen, da Noruega. O Veikko Kankkonen, às vezes eu confundo com o nome de outros competidores da Finlândia, mas agora estou prestando um pouco mais de atenção. Aqui a foto do Veikko Kankkonen, que foi o vencedor da prova. E acima, com o número 43, a foto do Thorolf Engen, que obteve a medalha de prata nessa prova e foi campeão na estreante prova do salto de esqui em rampa grande. Aqui o Helmut Hecknagel, da Alemanha, campeão em 1960, que dessa vez não conquistou medalha. E outro representante alemão, Dieter Neundorf. Neundorf também não obteve medalha, ficou na 5ª colocação. Nessa página, algumas celebridades do mundo artístico, do mundo político. Aqui o Reza Pahlavi, o Shah do Irã, a rainha do Irã também, aqui na foto. Eles tinham uma vida assim, bem ocidental, vamos dizer assim, um tapete persa. A filha, do Reza Pahlavi, que competiu nas competições, que disputou as competições de esqui alpino, seu treinador, creio que um britânico. E abaixo, a Silke Dijkstra, que foi a campeã da patinação artística individual, o Armin Hari, campeão dos 100 metros, nos Jogos de 1960. Então, outras personalidades aqui o Konstantin Andrianov também, do Comitê Olímpico da antiga União Soviética, aqui o boxeador, o Max Schmeling, muito famoso na época da Alemanha nazista, né? Foi colocou o nome da Alemanha em grande destaque no mundo. Outras personagens aqui, esse ator, o Ed Fischer, também muito conhecido na época, um cara da moda aqui, o Vico Torriani. Outras personalidades, aqui a Babi Pignatari, que foi casada com um dos Matarazzo, rica, milionária.
Abaixo aqui, o Hans-Jürgen Baumler e a Marika Kilius, da patinação artística, junto com uma cantora, uma artista. O nome dela está aqui na... Uma dessas artistas aqui. O nome dela está aqui na... Heidi Brühl, que acabou falecendo, acho que vítima de câncer. Então, é só para constar, né, essa lista aí desse pessoal que se destaca no mundo artístico e aproveita os Jogos Olímpicos para, né, que são uma vitrine, para também aparecerem. Aqui um alemão, o Demel, Walter Demel, não obteve medalha na prova de esqui de fundo, foi 10º colocado na prova dos 30 quilômetros. Lembrando que o livro é alemão, então eles têm que fazer uma apresentação, né, desses competidores. E aqui os destaques das provas mais rápidas, né, de 15 e 30 quilômetros, o campeão das duas distâncias, 15 e 30 quilômetros, o finlandês Eero Mantiranta, que também foi campeão no revezamento em 1960 e obteve uma medalha de prata nesses Jogos de 1964. E aqui o norueguês, o Harald Grønningen, obteve 2 medalhas de prata nas provas vencidas pelo Mantiranta. Aqui o pódio da distância dos 15 quilômetros, o Eero Mantiranta com a medalha de ouro, o Harald Grønningen com a prata e o Sixten Jernberg da Suécia, ficando com a medalha de bronze. Grandes competidores das competições do esqui de fundo desses Jogos Olímpicos. Aqui a competição do combinado nórdico. É interessante que o livro já muda do esqui de fundo para o combinado nórdico sem terminar o esqui de fundo. O suíço Alois Kallen, que se destacou nas competições do esqui de fundo. E aqui o alemão, né, o Georg Thoma, que acabou conquistando a medalha de bronze nessa prova do combinado, e ele havia sido o campeão olímpico dos Jogos de 1960. Mais um momento aqui, o Georg Thoma realizando um salto, realizando a etapa do salto, e aqui conversando com o seu treinador. E ao lado, os produtos que os esquiadores usam para aprimorar o esqui, para deslizar ou não na neve, os tipos de cera que são utilizados para as competições. E o grande desempenho aqui da Alemanha e Noruega, né, nessas disputas do combinado nórdico. Aqui o pódio da prova, a medalha de prata ficou com o soviético Nikolai Kisselev, a medalha de ouro foi para o Tormod Knudsen, da Noruega, e a medalha de bronze para o alemão Georg Thoma. O Knudsen havia sido medalhista de prata em 1960 e o Thoma havia sido o campeão da prova. Inverteram posições, o Knudsen subiu uma posição e o Thoma desceu 2, abrindo espaço para o soviético Nikolai Kisselev. Nikolai Kisselev conquistou a medalha de prata. Já nessa página, o sueco, o Sixten Jernberg, que venceu a prova dos 50 quilômetros e também venceu a prova dos 50 quilômetros e também conquistou uma medalha de ouro no revezamento, além daquela medalha de bronze que eu já comentei, da distância dos 10 quilômetros. Grande resultado do sueco Sixten Jernberg. Ele encerrou a carreira dele com um total de 9 medalhas entre 1956 e 1964, 4 delas de ouro. Campeão dos 50 quilômetros nos Jogos de 56, campeão na distância de 30 quilômetros em 1960 e vencedor dos 50 quilômetros do revezamento 4 por 10 quilômetros nos Jogos de 1964. Grande sueco Sixten Jernberg. Que os resultados da disputa de 50 km, ouro para o Sixten Jernberg da Suécia, prata para o Asar Holund da Suécia e bronze para o Arto Chainen da Finlândia. Aqui um torcedor, um observador com vários pins, né, vários objetos colecionáveis dos jogos. O pódio aqui de uma das provas, né,
que a União Soviética obteve as 3 medalhas no esqui de fundo, na prova feminina de 10 quilômetros. E aqui a grande campeã, tanto das provas de 5 quilômetros que estreou nos Jogos, como também dos 10 quilômetros e no revezamento 3 por 5 quilômetros, a soviética Klavdia Boyarsky. A prova de 10 quilômetros, o resultado, a Boyarsky ficou com a medalha de ouro, a prata ficou com Eudokia Mekshilo, da União Soviética, e de bronze foi para a Maria Gusakova, que havia sido a campeã dos Jogos em 1960. Um grande domínio da União Soviética. Entre os homens, os soviéticos obtiveram 2 medalhas de bronze apenas. Mas o desempenho das mulheres, com 6 medalhas em 7 possíveis, jogou a União Soviética para a primeira colocação no quadro de medalhas do esqui de fundo. Aqui as competidoras que obtiveram medalha na distância dos 10 quilômetros, a medalhista de bronze, a Maria Gusakova, a medalhista de prata, a Eudokia Mekshilo, e a campeã medalhista de ouro, a Klavdia Boyarsky. E abaixo uma representante da Alemanha, Rita Tchek-Plasio, que não obteve medalha. Acima também a Rita Blasio competindo, e abaixo a finlandesa, a Mirja Lehitonen, que ficou com a medalha de prata na distância de 5 quilômetros. Única medalha individual que saiu, que escapou do domínio das soviéticas. A Klavdia Boyarsky ficou com a medalha de ouro, a Mirja Lehitonen da Finlândia com a prata, e a Levitina Kouchina da União Soviética foi a medalhista de bronze. As competições de revezamento, o revezamento feminino, 3 por 5 quilômetros, finalmente a União Soviética conquistou a medalha de ouro, depois de perder uma medalha de ouro quase certa nos Jogos de 1960, quando a Radia Yeroshina acabou se complicando com o seu esqui, enroscou numa competidora da Finlândia. Nesses Jogos, 4 anos depois, a União Soviética finalmente conquista a medalha de ouro com Kouchina, Mekshilo e Boyarsky. A medalha de prata ficou com a Suécia e o bronze para a Finlândia, que foram os países campeões em 1960 e 1956. Aqui uma passagem, a passagem das soviéticas, a Levitina Kouchina para Eudokia Mekshilo, e que foi a primeira para a segunda passagem, e a passagem das competidoras da Alemanha, a Christine Nestler para Rita Tchek-Blasio. Então, as grandes competidoras aqui do esqui de fundo. Na prova masculina, a medalha de ouro ficou com a Suécia, a prata com a Finlândia e o bronze com a União Soviética. E nesse momento, nessa foto, o registro da última passagem do revezamento. O Assar Honlund, da Suécia, recebendo o toque do Stefansson, também da Suécia, e o Eero Mantiranta, da Finlândia, recebendo o toque do Laurila, do finlandês Laurila, Kalevi Laurila. O revezamento feminino eram 3 competidoras, 3 por 5 quilômetros, e o masculino tradicional 4 por 10 quilômetros. Medalha de bronze ficou com a União Soviética e o 4º lugar com a Noruega. E aqui a foto do Assar Honlund cruzando, completando a prova e conquistando a merecida medalha de ouro para a Suécia, com destaque para o grande Sixten Jernberg, que obteve mais uma medalha de ouro olímpica. Aqui o pódio da prova, a Finlândia com a medalha de prata, um destaque para o Eero Mantiranta, que ganhou 2 provas individuais, a Suécia com a medalha de ouro, o Sixten Jernberg, campeão, e chegando a 4 medalhas de ouro na carreira olímpica, e o bronze da União Soviética, com destaque para o Igor Vorontskin e também para o Pavel Kouchin, que havia conquistado 3 medalhas nos Jogos de 1956, aqui o nome dele, Pavel Kouchin,
havia conquistado 3 medalhas nos Jogos de 56, conquistou mais uma de bronze. Aqui a banda, né, uma banda tocando música, né, no local de competições. E já as competições de biatlon, lembrando que o biatlon estreou oficialmente nos Jogos em 1960, a vitória do Klas Lestander na distância de 20 km, a única prova disputada. E nesses Jogos de 1964 também a única prova disputada foi a distância de 20 km. A medalha de ouro ficou para o soviético Vladimir Melanin, que foi quarto colocado em 1960. A medalha de prata foi para o Alexander Privalov, que foi medalhista de bronze nos Jogos de 60. E a medalha de bronze para o norueguês, o Olaf Jorde. Ouro para o Vladimir Melanin, prata para o Alexander Privalov e medalha de bronze para o Olaf Jorde da Noruega. União Soviética e Noruega no pódio. Grandes forças, né, das competições de biatlo. O Privalov, né, foi o primeiro a conquistar 2 medalhas, né, porque ele teve a medalha de bronze de 1960 e a medalha de prata em 64. Aqui o Veikko Hakulinen, que foi destaque nas competições de esqui alpino, de esqui de fundo, aqui competiu nas provas de biatlo, não teve sucesso, e o pessoal que cuidava da manutenção do local de competição. As competições de trenó e tobogã retornando ao programa olímpico depois da ausência dos Jogos de 1960 em Squaw Valley, nos Estados Unidos, porque os norte-americanos se recusaram a construir a pista, e com isso as disputas de trenó não ocorreram. E já aqui em Innsbruck, na Áustria, além da realização do trenó, a estreia das disputas, né, do tobogã. Aqui a prova masculina, na prova de duplas, o Reino Unido ficou com a medalha de ouro, né, um feito notável do Anthony Nash, aqui a foto do Anthony Nash com o Robin Dixon, conquistaram a medalha de ouro superando 2 duplas da Itália. E curioso que nessa prova houve ajuda, o italiano Eugenio Monti emprestou uma peça, né, para os britânicos que tinham quebrado, né, do seu trenó. Ele emprestou a peça, os britânicos competiram e ficaram com a medalha de ouro à frente dos italianos. O Eugenio Monti foi muito criticado na imprensa italiana, mas ele respondeu que não foi a peça que fez os britânicos obterem a vitória, e sim o desempenho dos britânicos, né? Ou seja, o mérito foi dos britânicos e não da peça. Na prova de 4, o trenó de 4, a medalha de ouro ficou com o Canadá, que também recebeu um auxílio dos mecânicos, né, do Eugenio Monti, que fez os ajustes no trenó deles. E o Eugenio Monti, pela sua atitude, né, de ajudar essas equipes, de colocar mais assim a camaradagem à frente, né, do que a disputa pela medalha, ele acabou recebendo um prêmio pela sua esportividade. E aqui abaixo uma foto de um trenó da Alemanha. A Alemanha que nesses jogos não obteve medalha no trenó. Lembrando que Eugenio Monti conquistou medalha de bronze tanto no trenó duplo quanto no trenó de 4. E nos Jogos de 1956 ele havia conquistado 2 medalhas de prata também, na prova de 2 e na prova de 4. Em 1960 era favorito a medalha de ouro, mas as provas, né, a modalidade não foi disputada, pelo motivo que eu já expus anteriormente. As competições de tobogã, disputadas nos Jogos Olímpicos de 1964 em Innsbruck, né, estreando no programa olímpico. Aqui a descida do Thomas Köhler, da Alemanha, na verdade um alemão oriental, que ficou com a medalha de ouro na prova individual. Abaixo o Klaus Bonsack, também alemão, que ficou com a medalha de prata. Ele era da Alemanha Oriental. E a medalha de bronze ficou com esse daqui, o Hans Planck, também alemão, mas ele era da Alemanha Ocidental. Então teve um triplo pódio alemão, só que medalha de ouro, Thomas Köhler, e prata, Klaus Bonsack, eram da Alemanha Oriental, e o Hans Planck era da Alemanha Ocidental. A partir de 68 eles competiram separados, e o Klaus Bonsack
e o Thomas Köhler venceram a competição de duplas em 1968. Aqui a foto, né, do Thomas Köhler, feliz da vida aí pela sua medalha de ouro, né, iniciando a forte tradição da Alemanha Oriental na modalidade, e o pódio da prova. O Thomas Köhler com a medalha de ouro, o Klaus Bonsack com a medalha de prata e o Hans Planck da Alemanha com a medalha de bronze. A competição feminina também teve um forte domínio da Alemanha, conquistou as medalhas de ouro e de prata, e a medalha de bronze ficou com a Áustria. Aqui a primeira descida, né? A foto as duas fotos dessa página são da Ortrun Enderlein, alemã oriental, que competiu pela Alemanha unificada e ficou com a medalha de ouro. A Ortrun Enderlein conquistou a medalha de ouro na prova individual. A medalha de prata foi para Ilse Geissler, também alemã e da Alemanha Oriental. E a de bronze ficou com essa daqui, Helene Turner, da Áustria. A Áustria que também estabeleceu uma tradição nessa prova. É uma prova que teve poucos países conquistando medalha ao longo do século, né? Do século passado, Alemanha, Áustria, Itália e depois a União Soviética, né? Na verdade, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Itália, a Áustria e posteriormente a União Soviética. Depois os norte-americanos obtiveram medalha. Começou a ter uma maior variedade dos países conquistando medalha. Grande resultado da Alemanha Oriental, a Ortrun Enderlein, medalha de ouro, Ilse Geissler, prata, e Helene Turner, medalhista de bronze. Prata, Geissler, ouro, Enderlein e bronze, Turner. Já aqui a disputa de duplas, né, a medalha de ouro ficou com a representação da Áustria, a prata também, e o bronze foi para a Itália. Curioso notar aqui os vencedores, ó, o Manfred Stengel, da Áustria, e Josef Freitmantel, que conquistaram a medalha de ouro, e os medalhistas de prata, o Helmut Thaler e o Reinhold Zenn, que obtiveram a medalha de prata. O bronze ficou com os italianos, o Siegfried Mayer e o Walter Aussendorfer, que é uma região da Itália que tem muitos descendentes de austríacos e alemães, e eles acabam se destacando nessas competições, né, é muito tradicional eles se destacarem nessas competições de tobogã. Aqui a pista, né, a foto da pista, e mais um momento, né, dos austríacos. Grande resultado para o Josef Freitmantel e Manfred Stengel. Já as competições de patinação de velocidade tiveram um forte domínio da União Soviética, que venceu todas as provas femininas e obteve uma medalha de ouro nas provas masculinas. Estados Unidos, Noruega e Suécia foram os outros ganhadores de medalha de ouro. Aqui a foto da soviética, Lídia Skoblikova, que foi campeã nas distâncias de 500, 1.000, 1.500 e 3.000 metros. Venceu todas as provas, foi o grande nome das competições de patinação de velocidade dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964. Grande Lídia Skoblikova. Aqui um momento da Lídia Skoblikova. Em 1960 ela havia vencido as distâncias de 1.500 metros e 3.000 metros, já tinha 2 medalhas de ouro, e aqui nesses jogos ela veio com tudo para conquistar as 4 medalhas de ouro. Nessa corrida aqui ela está fazendo a parte de 1.500 metros. Aqui uma descrição da pista, o início das distâncias, 3.000, 5.000, número de voltas, a largada dos 500 metros, toda a descrição técnica da pista, né, como que é montada a pista. E nessa foto a alemã destaque dos jogos a Helga Hase, que foi destaque nos jogos de 1960, vencedora da prova de 500 metros,
e prata na distância de 1.000 metros. Perdeu para Klara Guzeva, da União Soviética. Aqui nesses jogos, infelizmente, ela não obteve medalha. Aqui a prova de 500 metros, que a União Soviética ficou com todas as medalhas, ouro para Lídia Skoblikova, prata para Irina Yegorova e bronze para Tatiana Sidorova. E os 1.500, a Skoblikova de novo venceu a medalha de ouro, Kaia Mustonen da Finlândia prata e Berta Kolokoutseva da União Soviética foi medalhista de bronze. A União Soviética que obteve um total de 9 medalhas nas competições femininas de patinação de velocidade. Aqui mais uma foto da fenomenal Lídia Skoblikova. Aqui nessa página já estão os resultados das provas de 1.000 metros e 3.000 metros. Mais 2 vitórias para a soviética Lídia Skoblikova. Acima a Helga Haase, né, fazendo a filmagem com uma amiga. Aí, ó, acompanhando. E abaixo a premiação, onde não houve medalha de bronze, a distância de 3.000 metros. A medalha de ouro ficou com a Lídia Skoblikova, da União Soviética, a prata para Valentina Stenina, da União Soviética, que empatou com a Pil Hwa-han, da Coreia do Norte. Coreia do Norte conquistando uma histórica medalha nas provas femininas de patinação de velocidade. Nessa parte do livro há uma colocação de todos os resultados das competições, né, do esqui alpino, aqui do combinado nórdico, as provas do esqui de fundo, a disputa do biatlo, a disputa feminina, patinação artística, patinação de velocidade, o tobogã e o trenó, listando todos os medalhistas de 1956 a 1964, né, para efeito de comparação. Bem, vou ficando por aqui, depois retornaremos, né, com comentários das disputas masculinas na patinação de velocidade. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, e blogs Geografia Olímpica, Olitalk 2020, e do Facebook Pesquisa Olímpica e Olitalk 2020. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima filmagem.